aqui nesta casa espírita. Como todas as quartas-feiras, a gente dá alguns avisos primeiro, então tem uns avisos aqui na mesa para a gente passar. Vai haver um seminário espírita de Pindamonhangaba. Tema central é Espiritismo, é estudo, divulgação e aprimoramento do Centro Espírita. O local é na Casa Transitória Fabiano de Cristo, Rua Guaratinguetá, 555, bairro do Crispim. O dia vai ser dia 19 de setembro, no domingo. As inscrições são com o senhor Davi Ascenso, nos telefones 242-3905, 242-7039. Quem tiver interesse, depois no final pode olhar aqui. Vai haver uma palestra, também no dia 21 de agosto. Já foi? Não, 21 não. Agora é sábado, agora é 21. É sábado, 28, né? Então é 28. Às 20 horas. O orador, dia 28 de agosto, agora, às 20 horas, o orador será o Cláudio Vidal, será no Centro Espírita União e Caridade, homenagem a Bezerra de Menezes. Haverá também um chá fraterno no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Fica na Avenida Campinas, na Chácara do Visconde. Será no dia 11 de setembro, num sábado, das 17 às 19 horas. R$3. Nós vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Eurico, para ele fazer a página preparatória. Prezados irmãos, nós vamos ver uma página do livro Dia de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E essa página tem o título Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É um trecho de uma carta de Paulo aos Gálatas 6:17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, faça em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. É uma página bastante clara, mas nunca é demais dizer, então, que é uma exortação a que o nosso modo de ser possa ser um modo tão bom que deixemos realmente as nossas marcas. Quando formos deitar cada noite, é justo que a gente
Repassa um pouco as nossas atividades do dia a dia para verificarmos se os nossos atos realmente têm essa marca que, de alguma forma, nos identifica como cristãos. Vamos passar, então, a nossa prece. Sempre lembrando que a prece é agradável a Deus quando é ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo. Agrada sempre a prece a Deus, quando nós fazemos a prece com fé, com fervor e sinceridade. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Aquele que ora com fervor e confiança, ações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Nesse momento, então, vamos fazer a nossa voltada a Deus. Pai, nós rogamos nesse instante que nos abençoe e que envie os bons espíritos a fim de trazer a todos nós o que mais necessitamos. Pedimos paz, esclarecimentos, a segurança do teu amor. Pedimos a tua assistência e a tua misericórdia, esclarecendo nossos espíritos com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que possamos perceber toda a tua grandeza, para que possamos perceber o teu Espírito dentro de nós e que nos fortaleça com a tua presença em nossa vida, hora por hora, minuto por minuto. Não nos deixe e não nos abandone, para que não caiamos no desespero e nem percamos a fé em ti. Pai, não nos deixe cair. Levanta nosso espírito quando estivermos abatidos. Ampara nosso irmão que nos preparou o trecho do Evangelho para nos passar a mensagem de hoje. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu tudo. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Rico. Vai falar sobre o Evangelho. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Senhor Jesus possa estar em nossos corações. Coube a mim, nesta noite, falar sobre os itens 16 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É uma lição que nos é transmitida pelo nosso irmão, o Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1862. Dizer assim, num trecho: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas há também os mais miseráveis e melhores, como há o de transição, que pode denominar de regeneradores. Partindo dessa afirmação e na pesquisa que todos fazem quando aqui tem a missão de falar, eu encaixei dentro dessa colocação
dados também contidos no livro dos Espíritos. Para isso, iniciando, nós temos a pergunta de número 114 do livro dos Espíritos, que foi feita da seguinte maneira. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta. Os espíritos mesmo se melhoram. Melhorando-se, passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Passemos à pergunta de número 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Foi a pergunta. Resposta. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas com seu livre-arbítrio para ele aprender a caminhar, a se conduzir. E a pergunta de número 118 é a seguinte: os espíritos podem degenerar, regredir? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando um espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento, não mais o perde. Ele pode permanecer estacionário, mas, ou seja, jamais vai retroceder. Então, fazendo essas três colocações, essas três leituras dessas três perguntas, nós vamos passar agora para a questão aqui pesquisada e que nós vamos colocar aqui para a nossa conversação. Na leitura inicial, nós colocamos aqui: entre as estrelas que cintilam, né? Nós estamos sendo modernizados com o computador, também comprei um negócio aqui. Mas entre as estrelas que cintilam na abóbada celeste, são milhares delas, né? Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e aprovação? Ou seja, então, imaginando aqui o sistema planetário, então nós temos vários mundos, né, que são simbolizados pelas estrelas, né? Aí, dentro disso, o nosso irmão superior, que é o Santo Agostinho, nos ensina que nós temos o primeiro mundo, que é o mundo primitivo. Depois nós vamos passar para o segundo mundo, que é o mundo de provas e expiações. Em seguida, o generador. E depois, o quarto mundo, que é o mundo felizes. É o que contém aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16 a 19. Muito bem. Aí pergunta-se: que explicação ele dá com relação ao mundo, ao primeiro mundo, que é o mundo primitivo? Então ele diz assim: mundos primitivos, habitados pelos espíritos simples e ignorantes do bem e do mal. Vocês lembram da pergunta 115? Deus criou todos nós simples e ignorantes, para que cada um de nós progrida por si próprio. Depois, nós temos o segundo mundo, que é o mundo de provas e expiações. São mundos habitados por espíritos que sucumbiram
em outras encarnações, evidente, sendo submetido às provas e expiações de suas faltas do passado. De encarnação em encarnação, o espírito torna-se-á digno de subir na escala evolutiva dos espíritos. Então, nesse mundo, que é o mundo de provas e expiações, o mundo em que nós estamos vivendo, nós somos submetidos às provas e expiações, para com que nós possamos adquirir conhecimento e progresso espiritual, não progresso material. Progresso material através do nosso trabalho, do nosso esforço físico, daquilo que Jesus disse, ganhar o rosto. Não através dos espíritos que muita gente imagina que podem ir em determinado lugar e solicitar informações dos espíritos a respeito de emprego, a respeito de namoro, a respeito de casamento. O espiritismo não trata disso. O espiritismo trata das questões espirituais. Se outras doutrinas, assemelhando a doutrina espírita, cuida disso, isso é um problema deles. A doutrina, codificada por Allan Kardec, ela não trata desses assuntos. Então, nesse mundo de provas e expiações, nós temos que adquirir condições evolutivas. E, pergunta 114, retorna, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Vamos ver a resposta novamente? Os espíritos mesmo se melhoram. Cada um tem que se melhorar por si. Melhorando, se passa de uma ordem inferior para uma superior. Então, jamais um espírito que está aqui no mundo primitivo, ele pode habitar um mundo feliz. Ele não é possível. Ele tem que adquirir conhecimento. Se nós pegarmos uma criança do grupo escolar e já jogarmos ele para uma faculdade, o que ele vai fazer lá? Ele não tem gabarito, ele não tem capacidade, ele não tem conhecimento, ele não tem uma série de poréns para ele poder frequentar a faculdade. Então ele vai ter que entrar e ali prosseguir. Isso, não podemos botar o carro à frente do boi. Bom, mundos regeneradores. E esse mundo regenerador é o terceiro milênio. É o terceiro milênio. Está todo mundo esperando aí o terceiro milênio chegar. Mas o terceiro milênio vai ser um mundo de regeneração para quem assim se faça. Para quem assim se esforce. Para permanecer nesse mundo. Então vejamos o que diz nosso irmão Santo Agostinho. Este mundo, o terceiro mundo, não dá para vocês lerem aí do fundo, mas eu estou lendo, né? Este mundo que é o regenerador, serve de transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos infelizes. Então esse mundo aqui é um mundo de transição, porque ninguém pode passar daqui para lá. Ele se obriga a passar aqui. Como esse aqui também não pode passar para cá. Ele tem que passar aqui, daqui para cá e daqui aqui. Este mundo serve de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. O espírito que progride nele encontra a paz e o descanso, acabando por purificar-se. Vamos observar bem aqui. O espírito que progride nele, neste mundo de regeneração, ele encontra a paz e o descanso, acabando-se por purificar-se. No versículo 4 e 9, o seguinte: bem-aventurados os aflitos, os mansos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus e possuirão a terra.
Por que eles vão possuir a Terra? Porque a Terra, ou nesse nosso planeta, nós estamos aqui fazendo o seguinte: aqui é o planeta Terra, na sua fase de mundo primitivo. Aqui é o planeta Terra, na sua fase de provas e expiações. Aqui é o planeta Terra no mundo regenerador, o planeta Terra no mundo feliz. Mas não quer dizer que só o planeta Terra que existe. Está cheio de mundos idêntico a esse, idêntico a esse, idêntico a esse e a esse. Está cheio. Não é só aqui, temos vários mundos. Como disse o nosso irmão, entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso? Então nós temos vários mundos. Muita gente que lê o Nosso Lar, ele, logo após ele pensar, se eu morrer eu quero ir para o Nosso Lar. Mas nós temos várias colônias iguais ao Nosso Lar. E temos colônias superiores evolutivamente acima do Nosso Lar. Mas temos colônias abaixo também do Nosso Lar. Então não podemos esquecer disso. Então, aqueles que são mansos e pacíficos herdarão a terra. Não vai, ele já vai ser plano de provas e expiações. Ele poderá ficar aqui, como poderá ficar um outro. Mas eles não podem regredir. Jamais eles poderão regredir. Vocês lembram da pergunta 118? Os espíritos podem degenerar, regredir? Não. Então, aonde a gente parou, a gente prossegue sempre à frente, nunca volta atrás. No mundo dos regeneradores, não há orgulho, inveja e ódio. Mas, vírgula, nele ainda não existe a felicidade perfeita, mas sim a aurora da felicidade. Quando o sol nasce, a gente chama aurora. Então, a aurora da felicidade, aquilo que a gente sente, que aquele sol vai clarear o nosso dia. Então, não existe a felicidade completa, mas a esperança, a aurora dessa felicidade. O homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele, sobre o homem. Portanto, como diz Kardec, não avançar é recuar. O cidadão que não quer avançar no seu progresso espiritual, ele recua. Não é bem assim um recuo. Ele, como diz na pergunta 118, ele estaciona. Então, ele, ao ver as pessoas passando por ele, a impressão que dá é como a gente está andando de carro. Não, ele está estacionado. O pessoal está avançando, ele está estacionado. Agora vamos passar para os mundos felizes. Vejam o que diz. É o mundo da felicidade. Não é que vai ser, ele é o mundo da felicidade. É um mundo onde os seres vivos progridem moralmente. Olha, é um mundo onde os seres vivos progridem moralmente. E Kardec nos ensina que a doutrina espírita veio para quê? Para a reforma moral da humanidade. É a reforma moral da humanidade. Moral. É de cada um, de si para si. E depois ajudando os demais. O mundo de felicidade, em outras palavras, é o mundo de primeira classe, ou seja, de classe única, onde habitam os espíritos puros. Nós sabemos que o ouro, ele é retirado do solo bruto, mas para ele tornar-se um ouro puro,
ele é submetido a um processo de purificação. Ele é colocado num recipiente chamado cadinho, uma tigela que suporta uma caloria. Mas ali naquele cadinho, aquele ouro, aquilo é queimado, quer dizer, esquentado, e as impurezas do ouro que contém vão se consumindo, aí o que fica é o ouro puro. Isso falo para nós. O mundo nosso, seja ele qual for, vai ser este ou este, é o mundo, é o nosso cadinho. Nós somos colocados nesses mundos para nós nos purificarmos, para nós aparar as nossas arestas, tirar as nossas imperfeições, para nós limparmos os nossos espíritos. E Jesus veio dizer: deixe que brilhe a vossa luz. Por quê? Você foi purificado, você foi burilado. Mas mesmo entre os ouros, nós temos ouro de vários quilates. O que importa é nós subirmos na categoria desses quilates. Então nós temos que fazer com que nós sejamos puros, como o ouro é puro. E para isso, nós temos também contido no Livro dos Espíritos das perguntas 112 e 113, nós encontramos lá a escala espírita. A escala espírita está lá. Os espíritas dividem em 3 categorias, ou 3 grandes divisões. Essa escala espírita está contida em 3ª ordem, 2ª ordem, 1ª ordem. Na 3ª ordem nós temos espíritos imperfeitos, na 2ª ordem espíritos bons, e na 1ª ordem espíritos puros, que habitam aqui. Então vejamos o que eles dão de orientações a nós. Na 3ª ordem, na 10ª classe, nós temos espíritos impuros. E a gente foi buscar e informar a vocês. Espíritos impuros são os inclinados ao mal, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia, a desconfiança, usam todos os disfarces para melhor enganar, apegam-se às pessoas de caráter fraco para cederem às suas sugestões, e etc, não dá tempo de eu falar. Vamos agora para a 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Suas comunicações são muito espirituosas e alegres, mas quase sempre sem profundidade. O que está escrito aqui é o que eu copiei do Livro dos Espíritos. Não são palavras minhas, são palavras de Kardec, que é a 9ª. 8ª classe, espíritos pseudos sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. E tem mais coisa, mas paramos por aqui. 7ª classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazer o bem e o mal. E na 6ª classe da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe diferente quanto às suas qualidades pessoais, e pode pertencer a todas as classes da 3ª ordem. É o seguinte, então, esses espíritos batedores e perturbadores, ele está numa classe aqui, mas que não foi definida
vamos dizer assim, aconteça. Mas em compensação, ele pode estar nessa classe, nessa e nessa. Quer dizer, é um conjunto de espíritos que pode estar em todas essas classes aqui, da terceira ordem. Muito bem. Aí, nós vamos passar agora para a segunda ordem, espíritos bons. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e os proteger, mas o seu saber é limitado. Quarta classe, espíritos sábios. São os que especialmente os distinguem e a amplitude dos seus conhecimentos. Conhecimento geral, muito grande, muito amplo, amplitude dos seus conhecimentos. Terceira classe, os espíritos prudentes. Características de ordem mais elevadas, são dotados de capacidade intelectual que lhe permite julgar com precisão os homens e as coisas. Esses são os espíritos prudentes. E temos na segunda classe os espíritos superiores, que são esses reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira benevolência. É sempre digna de cunho elevado e sublime. Comunicam-se voluntariamente. Essa comunicação dos espíritos superiores, ninguém precisa invocá-los. Comunicam-se voluntariamente com os que os procuram de boa fé. A verdade, que os procuram de boa fé, a verdade cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreender. Mas, vírgula, afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou pela influência da matéria. Desviam-se da prática do bem. Ou seja, eles estão prontos para nos servir, mas se nós não agirmos direito, eles se afastam. Teve um livro, eu não me recordo o nome, desse personagem, ficou 200 anos afastado dele, porque ele não queria. O dia que ele, sinceramente, ele solicitou a presença do seu mentor, do seu guia, ele chegou. Mas por que demorou tanto? Você não me chamava, você não me pedia, eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Mas nós estamos falando disso aqui tudo de ordem espiritual. Aqui não tem nada de ordem material. O espírito não pode tratar das coisas de ordem material. Eu moro numa casa. Eu brigo com o vizinho da direita. Eu vou num centro espírita. Meu irmão, eu briguei com o vizinho da direita. O que eu faço? Se mude da sua casa. Eu me mudo para uma outra casa. Chego lá, eu brigo com o vizinho da direita e com o vizinho da esquerda. Quem é que eu vou culpar? Eu vou culpar o guia que mandou eu me mudar. Então as coisas, pelo menos eu aprendi assim, as coisas espirituais são coisas espirituais. As coisas materiais nós temos que resolver. Os espíritos podem nos ajudar, mas não pode fazer por nós. Porque senão nós vamos ter um ambiente só para os espíritos ficar os nossos criados, ao nosso bem-estar. O meu guia que é isso.
O meu guia disse aquilo. E isso me faz lembrar um dia, estava em um barco, isso aqui alguém falou, Taubaté, tá aí uma moça não, senhor, chegou e falou, você é de Taubaté, você é assou de Taubaté e tal. Você conhece fulano e tal? Assim, não conheço. Aí eu vou lá, toda semana eu vou em Taubaté para ouvir esse guia, esse espírito me dar informações, me dar direções a seguir. O senhor vai então toda semana, vou toda semana para Taubaté. Era aqui perto da Independência que eu sei. Eu falei, pois é. E se um dia, o senhor não faz nada sem o guia mandar? Ah, não faço nada sem o guia mandar. Muito bem. E quando ele morrer, o que você vai fazer? Acreditem, se quiserem, tem nisso. Ele não pensou mesmo. Quer dizer que ele estava vivendo nesse mundo em função a uma entidade que estava dando a ele orientações. Ele mesmo não andava com as suas próprias pernas. O que vai acontecer com isso? Nós não vimos aqui, não lemos aqui que o espírito ele tem que se progredir, mas ele tem que procurar o progresso. Ele tem que procurar o progresso dele. Jesus foi Jesus porque ele pegou a cruz e levou até o Calvário, simbolizando uma conversa simbólica. Porque se é o Cirineu que ao pegar a cruz de Cristo e carregou ela um pouquinho, se ele levasse até o Calvário, o mérito era do Cirineu, não de Jesus. E Jesus pediu de mim esse cálice. Mas no mesmo tempo que ele pediu, em seguida ele falou, mas ele se arrependeu e falou assim, não, faça-se a sua vontade, porque fazendo a sua, estará sendo feita a minha. Então somos nós que temos que carregar. Não podemos dar para os espíritos, para outras pessoas, fazer aquilo por nós. Bom, e finalmente, na primeira ordem, espíritos puros, primeira classe única. Primeira classe única, espíritos celestiais. Essa classe não possui nenhuma influência da matéria, estão desligados da matéria. Eles ultrapassaram toda essa escala evolutiva e agora estão desligados da matéria. Não sofrem mais a influência da matéria. Eles têm a superioridade moral e intelectual absoluta. Então, é o plano do Cristo, o plano divino. Mas é por isso que nós temos que caminhar assim. Porque nós que estamos aqui do mundo de provas e expiações, dá ali um trocadinho, acho que já tem direito de pular para cá. Agora é uma questão de consciência, cada um pense, cada um analise, cada um leia, cada um estude e veja se isso é possível. Se ele achar que é possível, é um livre-arbítrio que cada um tem, faça. Se achar que não é, não avançar é recuar. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja e que permita que nós possamos estar sempre contritos, não só com o Pai, mas com todos nós que aqui habitamos esse plano de provas e expiações em busca do mundo de regeneração. Vamos agora, então, nos preparar para as radiações e vibrações, a distância. Mais uma vez, vamos, então, falar o que significa as vibrações. São as projeções do nosso pensamento, ou do nosso sentimento. São as nossas forças, são as nossas energias, que conseguimos emanar, que conseguimos receber com essas radiações
nós podemos influir sobre o ambiente e as pessoas, beneficiando-as. Quem abre o coração e o pensamento para doar, renova o seu próprio ser e se torna canal e zona atrativa para forças benéficas. Vamos desligar os nossos sentidos do ambiente externo, orientar a nossa mente para o nosso mundo íntimo e assim procurarmos emitirmos bons pensamentos e sentimentos em favor daqueles mais necessitados do que nós. Vamos rogar pelos nomes deixados aqui na mesa, para as pessoas que necessitam de uma bênção de Deus, para os bons espíritos que nos auxiliem neste momento em favor de todos aqueles que necessitam de paz e de luz. Pai, há quem esteja neste momento muito infeliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma, Pai, nós te rogamos, abençoa os que sofrem. Dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Senhor, ampare e proteja nossos irmãos que estão nos vícios, nossos irmãos que estão nos crimes. Tem piedade deles, Senhor, que possam se corrigir a tempo. Bons espíritos, ajudai esses irmãos a saírem desse estado de doença espiritual e voltarem ao equilíbrio e à dignidade. Senhor, que as nossas vibrações neste instante levem um alívio para os enfermos nos hospitais e nos lares. E se for permitido por Ti, Pai, que recuperem a saúde. Que não falte o amparo material e espiritual para as crianças e para os jovens. Ampara os velhinhos, Pai, envolvendo-os com muita paz e muito amor. Proteja os que vagueiam sem lar e sem abrigo ao léu pelas ruas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações do país, que sob Tua proteção governem com amor e justiça em favor dos seus povos. Abençoa os maus, a fim de que se arrependam, a fim de que progridam e se melhorem. Que as criaturas cheias de amor e boa vontade, que querem praticar o bem, sejam amparadas por Ti também, ó Pai. E que a proteção divina se estenda a todos os lares e ao nosso também. Que neles reine o respeito, a harmonia, a ajuda entre todos. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Pedimos perdão, Pai, de nossas falhas. Graças, Senhor, por todas as bênçãos, somente por este momento de paz e de tranquilidade. Que assim seja. Depois da nossa prece e vibração à distância, nós vamos passar para os passos e rogamos a todos os presentes que continuem em silêncio para que possamos fazer o melhor dentro do nosso limite para aqueles que vierem procurar um amparo, um bálsamo para o corpo e para o espírito.